Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1 ao versículo de número 5. Diz assim a palavra de Deus: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. É o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 ao versículo 5. Vamos orar, feche os seus olhos. Senhor Deus, amado Pai, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade que temos de meditarmos em Tua Santa Palavra. Nós Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que é estarmos aqui reunidos em torno de Tua Palavra para ouvirmos a Tua Santa Palavra. Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente para compreendermos a Tua Palavra e também abra o nosso coração para que sejamos, ó Deus, alimentados por Ti. É o que nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma certa criança de uma cidade do interior foi para a sua igreja e se deparou com a pregação do Evangelho. Naquela igreja, aquela criança atentou para a pregação e ficou impactada com a pregação da palavra, com a pregação do Evangelho. É justamente sobre a pregação da palavra, o testemunho que a igreja dá, que esse texto aqui está tratando. O apóstolo Paulo escreveu essa carta com o objetivo de corrigir alguns erros que estavam acontecendo com a igreja de Corinto, erros relacionados à conduta da igreja, erros relacionados à ceia do Senhor, até problemas de relacionamentos. O apóstolo Paulo então escreve essa carta com o objetivo de corrigir esses erros. Entretanto, todos esses erros são corrigidos pela suficiência que o apóstolo Paulo transmite com a pregação da palavra, com a doutrina. Há um estudioso que diz que a falta da doutrina no meio daquela igreja produziu erros práticos na comunidade ali na cidade de Corinto. O apóstolo Paulo então toma ciência do que estava acontecendo e então escreve essa carta, não somente com o objetivo de corrigir os erros, mas de exaltar o Evangelho, de exaltar a suficiência de Cristo, da palavra, da doutrina, inclusive de defender o seu ministério e a sua pregação contra os falsos mestres que estavam ali influenciando aquela igreja, contra o verdadeiro Evangelho, a palavra pregada pelo apóstolo Paulo. É por isso que quando nós olhamos o capítulo 1, o capítulo 2 dessa primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós percebemos a forte ênfase de Paulo em relação à sua mensagem. Veja, por exemplo, o que diz no verso 18 do capítulo 1: Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Versículo 21: Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu pela sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Versículo 22: Porque tanto judeus pedem sinais como gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Ou seja, nós percebemos o apóstolo Paulo defendendo a sua pregação, defendendo a mensagem. E quando ele chega no capítulo 2, ele então apresenta os fundamentos da pregação, da verdadeira mensagem. Pregação que não está apenas associada ao pastor, ao ministro, mas a pregação que está associada à igreja. Porque no capítulo 2, versículo 1 ao 5, texto que lemos, ele chama a atenção justamente da igreja para a pregação, quando ele diz no versículo 1, acompanhe com a sua Bíblia aberta: Eu, irmãos, quando fui ter convosco. Ele está chamando a atenção da igreja para tratar sobre a pregação, sobre o seu testemunho.
A pregação, portanto, é uma característica não apenas do pastor, uma marca não apenas do ministro, mas a pregação é marca da igreja. O mundo conhece a Cristo pela pregação da igreja, pelo testemunho da igreja. Essa pregação, portanto, que está associada a todos nós. E é sobre os fundamentos dessa pregação aqui apresentada por Paulo que eu gostaria de tratar no dia de hoje, que deve ser os fundamentos da nossa pregação, da nossa mensagem como igreja, da nossa vida em particular, da nossa família, porque todos nós somos corpo de Cristo e todos nós fomos chamados por Cristo para pregar e para testemunhar. Quais são, portanto, os fundamentos dessa genuína pregação? Primeiro fundamento é que a pregação ela tem a sua origem em Deus. A pregação tem a sua origem em Deus. Vamos ler, irmãos, todos juntos o versículo 1 do capítulo 2 de 1 Coríntios. Vamos lá? Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Só até aí. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus. O apóstolo Paulo aqui, irmãos, está chamando a atenção de homens e mulheres, não apenas da liderança, mas da membresia daquela igreja, chamando a atenção de todos para a natureza da pregação, dizendo, ó irmãos, quando eu fui ter convosco, eu estava ali anunciando o testemunho de Deus, uma mensagem que tinha origem em Deus, não uma mensagem que tinha origem no homem, não uma mensagem vinda do homem, mas uma mensagem centrada em Deus. Ele utiliza a palavra anunciando-vos, que essa palavra no grego dá a ideia de uma solenidade, de alguém que foi de fato comissionado por Deus para pregar em alta voz, solenemente a palavra. Essa palavra também era utilizada em outros textos, para se referir a um arauto, alguém que é comissionado pelo seu soberano, pelo seu rei, para ir a algum lugar e ser porta-voz do reino ou do estado. Paulo, portanto, utiliza essa palavra para dizer para os cristãos ali em Corinto, que ele foi arauto de Deus, porta-voz de Deus, o ministro do Senhor, e que ele estava ali utilizando da palavra para comunicar a verdade de Deus para aquele povo. A pregação, portanto, tem esse fundamento, ela tem a sua origem em Deus. Ele diz, anunciando-vos o testemunho de Deus. Essa palavra, essa mensagem que é proclamada, essa mensagem que é anunciada, é uma mensagem que vem de Deus, é o testemunho de Deus. Essa palavra, irmãos, anunciar, ela é tão importante, tão singular no Novo Testamento, que ela dá a ideia de alguém que vai falar publicamente, com autoridade, para todos. É uma pregação, portanto, autoritativa, solene e pública. E assim deve ser a nossa pregação, assim deve ser o nosso testemunho como igreja. Devemos anunciar não a nossa palavra, mas a palavra de Deus, e pela palavra de Deus termos a autoridade de anunciá-la. A autoridade não está em mim, não está em você, não está em nós, mas a autoridade está na palavra de Deus. E quando nós anunciamos a palavra de Deus, nós estamos anunciando a verdade que vem do Senhor. O termo aqui é anunciando-vos o testemunho de Deus. Em outras traduções há a palavra mistério, anunciando o mistério de Deus. Inclusive um pai da igreja chamado Santo Agostinho e Ambrósio também, eles preferiram o termo mistério por entender que a pregação, que Paulo ali estava anunciando as coisas misteriosas de Deus. Entretanto, a maioria dos tradutores do Novo Testamento preferem o termo testemunho, por entender que Paulo não está apresentando o mistério, mas está revelando o mistério. Está apresentando os mistérios de Deus, mas de modo revelado, justamente de acordo com o que está registrado aqui no capítulo 2, versículo 10, mas Deus nulo revelou pelo Espírito. Meus irmãos, mistério, testemunho, uma coisa é certa, Paulo estava ali anunciando alguma coisa, a palavra, a verdade que vem de Deus.
E o fundamento, portanto, da pregação da igreja, de todos nós, deve ser este: anunciar o testemunho de Deus. Paulo não chegou em Corinto anunciando o seu testemunho pessoal. Paulo não chegou em Corinto anunciando as suas experiências pessoais. Paulo não chegou em Corinto anunciando o seu próprio testemunho, mas Paulo chegou em Corinto anunciando o testemunho de Deus, a palavra de Deus, aquilo que vem de Deus. Da mesma forma, irmãos, nós fomos chamados, levantados aqui no bairro Universitário, para anunciarmos o testemunho de Deus, a palavra de Deus, a saber, a Bíblia Sagrada, a Escritura Sagrada, Antigo e Novo Testamento. Essa pregação, portanto, tem a sua origem em Deus, pelo fato de que nós estamos anunciando a palavra revelada de Deus do Antigo ao Novo Testamento. Como disse o pastor John Stott, Deus falou para profetas e apóstolos, mas também Ele fala hoje através daquilo que Ele falou, através da sua santa palavra. A pregação, portanto, irmãos, é essa comunicação da palavra de Deus, da verdade de Deus. Eu gosto muito da expressão da Confissão Helvética, tratando sobre isso. Ela diz que a pregação da palavra é a palavra de Deus. De tal modo que nós não estamos escutando alguma coisa sobre Deus. Nós não estamos escutando algo acerca de Deus. Mas nós estamos escutando a voz de Deus. Estamos escutando a palavra que vem de Deus. Não é um comentário sobre Deus, não é alguma coisa falada sobre Deus, não é uma meditação acerca de Deus, mas quando o ministro da palavra abre as Escrituras e prega com fidelidade as Escrituras Sagradas, nós estamos ouvindo a voz de Deus, a palavra de Deus, por meio da sua santa palavra. De tal modo, meus irmãos, que a verdadeira pregação da igreja é aquela que está fundamentada nas Sagradas Escrituras. Esse deve ser o nosso testemunho. Testemunho que tem a sua origem em Deus. O testemunho de Deus. A palavra do Senhor. O segundo fundamento, meus irmãos, é que a pregação, além de ter a sua origem em Deus, a pregação é a apresentação de Cristo. A pregação é a apresentação de Cristo. Veja o que diz o texto, versículo 2. Vamos ler juntos, toda a igreja, vamos lá? Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. O apóstolo Paulo então apresenta essa verdade. Ele decidiu nada saber senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo aqui não está pregando acerca da ignorância. Ele sabe muito bem o que está acontecendo ali em Corinto. Ele sabe dos problemas. Ele sabe das faltas e dos erros que precisam ser corrigidos e que durante essa carta Paulo corrige. Entretanto, meus irmãos, no que diz respeito à pregação, o apóstolo Paulo diz: é Cristo e nada mais. É o seu evangelho e nada mais. Paulo não chegou em Corinto anunciando acerca de si, não falando sobre si, ou sobre a estrutura de uma igreja, ou sobre a placa de uma igreja, ou falando da igreja de Jerusalém como uma ponte para aquela cidade, para aquele lugar. Não. O que estava na boca de Paulo não era a placa de igreja, não era uma denominação de uma igreja, não era o nome de um sacerdote religioso, não era o nome de uma pessoa, mas o que estava na boca do apóstolo Paulo era o nome de Cristo, o nome de Jesus. De tal modo, irmãos, que a apresentação de Cristo é o segundo fundamento genuíno da pregação verdadeira, porque Paulo está aqui tratando sobre a pregação e ele está dizendo: ó, eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E este crucificado. Quando Paulo fala sobre este crucificado, Paulo não está querendo dizer que ele só prega sobre a paixão em Jerusalém, a sua crucificação ou o seu derramamento de sangue. Não é isso. Para entender esta expressão é muito importante a gente entender o contexto. Havia naquela igreja certos falsos mestres que estavam ali naquele lugar falando que a crucificação de Cristo era vergonha.
para os filósofos gregos, um Deus que se encarna e ainda assim que morre, não é digno, não é exaltado. Entretanto, o apóstolo Paulo vai combater isso, dizendo: sobre Cristo eu prego sim, ele e este crucificado. O que Paulo está dizendo é que o vilipêndio que aconteceu na cruz, que o que aconteceu lá em Jerusalém e no Calvário, não impediam de pregar a palavra de Deus, não impedia de pregar Cristo e todo o seu conselho. Concordo com o pastor, o reformador, servo de Deus, o reformador de Genebra, João Calvino, que comentando esse texto, ele afirmou que Paulo aqui não pretendia falar apenas sobre a sua crucificação ali no momento da paixão, mas que todo o processo da crucificação era base, fundamento para Paulo pregar todo o conselho de Deus e todo o conselho de Cristo, pregando a pessoa de Cristo, anunciando o ensino de Cristo e anunciando a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Meus irmãos, esse é o segundo fundamento da genuína pregação, da nossa pregação como igreja, da nossa filosofia como igreja, é de apresentar Cristo. Nós estamos aqui em nome de Cristo Jesus, nós estamos reunidos aqui por causa de Cristo Jesus, nós estamos adorando a Cristo Jesus, e Cristo também deve ser pregado aqui nesse púlpito, não somente aqui no púlpito, mas ele deve ser pregado no nosso dia a dia, na nossa vida. A igreja, irmãos, é uma extensão da pregação, de tal modo que nós somos também embaixadores, ministros, servos de Deus, comunicando, testemunhando as verdades concernentes a Cristo. E que tudo o que aconteceu na cruz, seu sangue, sua morte, o sepultamento, sua ressurreição, tudo é fundamento, é motivação para nós pregarmos todo o conselho de Deus e anunciarmos a obra do Senhor para todas as pessoas. A cruz de Cristo, irmãos, é o fundamento de nós estarmos aqui. Nós só estamos aqui, irmãos, porque o sangue de Jesus Cristo foi derramado na cruz do Calvário. Nós só estamos aqui reunidos como igreja porque o sangue de Cristo, de ambos os povos, gentios e judeus, fez um só, como disse o apóstolo Paulo em sua carta aos Efésios. Na cruz de Cristo, a igreja. É por causa da cruz de Cristo, irmãos, que nós temos as bênçãos do Senhor. É por causa da cruz de Cristo que os nossos pecados são perdoados. É por causa da cruz de Cristo que nós temos reconciliação com Deus. É por causa da cruz de Cristo que nós temos convicção de vida eterna, porque Ele morreu pelos nossos pecados. É por causa da cruz de Cristo que nós temos, irmãos, a certeza de que um dia Ele voltará, porque aquele que morreu e ressuscitou, um dia voltará para buscar a sua igreja. É por causa da cruz de Cristo que nós somos separados, santificados desse mundo para vivermos uma vida santa. É por causa da cruz de Cristo que nós temos um modelo de santidade. Tome a sua cruz, renuncie a si mesmo. É por causa da cruz de Cristo que nenhuma condenação há para nós e para todos aqueles que creem no Senhor Jesus, porque toda a condenação dos nossos pecados Cristo levou na cruz do Calvário. Nenhuma condenação há sobre nós, porque Ele pagou o preço de todos os nossos pecados. É por isso, meus irmãos, que a pregação, ela tem que ser Cristo, do começo ao fim. A palavra do Senhor é Cristo. Cristo é pregado de Gênesis a Apocalipse. Todas as Escrituras dão testemunho de Cristo. O próprio Senhor Jesus falou sobre isso, que todas as Escrituras dão testemunho de mim. Cristo, portanto, deve ser pregado. A genuína pregação é uma pregação cristocêntrica, não antropocêntrica, mas cristocêntrica. A sua pregação, o seu testemunho de vida deve ser um testemunho cristocêntrico. Aí você pode perguntar: mas pastor, falar de Cristo o tempo todo? Sempre é Cristo? Eu digo para vocês: sim, sempre é Cristo. Ele é a perfeita sabedoria, Ele é a perfeição, Ele é eterno, infinito, não faltará conteúdo.
Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, criou todas as coisas pela instrumentalidade do seu poder, não apenas criou, mas sustenta todas as coisas. Ele é o nosso intercessor, está à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele, irmãos, é o centro da nossa igreja, o centro da nossa vida, o centro da nossa família. Cristo Jesus, somente Ele, Cristo Jesus. Certo pastor chamado Stuart Olyott escreveu um livro intitulado Pregação Pura e Simples, que é um clássico da literatura cristã. Ele disse em seu livro: se Cristo não for pregado, ali não houve uma pregação cristã. Se Cristo não for pregado, ali não houve uma pregação cristã. E eu concordo com essa palavra. Me lembro muito bem, estudando sobre esse assunto, o príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon, falando sobre esse assunto, ele ilustra muito bem. Ele diz que um jovem pastor estava pregando na igreja batista em Londres, e ele pregou, e depois da sua pregação, ele foi falar com um pastor mais velho, mais sábio, mais experiente. E aquele jovem pastor perguntou: pastor, o que o senhor achou da minha pregação? E aquele pastor mais velho disse: a sua pregação não foi boa. E aquele jovem pastor retrucou: por quê? E ele disse: porque você não apresentou Cristo, não falou Cristo. E aquele jovem pastor disse: mas eu falei o que está no texto, e o texto não está falando sobre Cristo. E aí aquele pastor mais experiente olhou para ele e disse: veja, nós estamos em Londres, na capital do Reino Britânico, mas em cada vila, em cada fazenda, em cada cidade do interior, sempre existe uma estrada que dá para a metrópole, que é Londres. Da mesma forma, em cada passagem das Escrituras, em cada capítulo e versículo do Antigo Testamento, como também do Novo, em cada porção, sempre existirá um caminho a se chegar à metrópole, que é Cristo Jesus. Ele é o centro das Escrituras, Ele é o tema das Escrituras, Ele é o tema também da nossa pregação, da nossa vida e da nossa igreja. O nosso objetivo, a nossa missão como igreja, é exaltarmos Cristo Jesus, é glorificarmos o nome dEle e tornar o nome dEle conhecido entre as pessoas, é de falar acerca dEle, pregar sobre Ele, pregar da parte dEle e viver centrado nele. Nós, irmãos, como igreja, temos essa base, esse fundamento de sermos uma igreja centrada em Jesus Cristo, somente Ele. Terceira e última verdade é que a pregação, a genuína pregação da igreja, além de ter a sua origem em Deus e ser a apresentação de Cristo, a pregação também é a demonstração do poder do Espírito Santo. Veja o que diz o texto, o versículo 3, 4 e 5. E eu vou pedir para que toda a igreja, em uma só voz como um coro, pudesse ler esses 3 versículos, 3, 4 e 5. Vamos lá? E foi em fraqueza, temor, grande tremor. No poder de Deus. Paulo não chegou ali cheio de si, foi em fraqueza. Diz o texto: foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, que é justamente aquilo que ele diz no versículo 1. Não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Meus irmãos, Paulo não chegou ali cheio de si, cheio da sua capacidade, da sua sabedoria, da sua oratória. Não foi isso. Paulo chegou ali cheio de Deus.
da presença de Deus. Foi em fraqueza, temor e grande tremor. É também, irmãos, em fraqueza que nós chegamos aqui. É também com temor que nós chegamos aqui. É também com grande tremor que nós estamos aqui, no bairro Universitário, plantando essa igreja. Estamos aqui não pela nossa capacidade, não pelo nosso poder, não pela nossa força, porque se dependesse de nós não estaríamos aqui. Se fôssemos colocar na conta tudo que deveria ser feito, jamais daríamos o primeiro passo, jamais iríamos realizar algo. Não é pela nossa capacidade, não é pelo nosso poder, mas uma coisa é certa, é pelo poder de Deus, é pela capacidade de Deus, é pela instrumentalidade do Espírito Santo. E é justamente sobre isso que Paulo diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Do Espírito e de poder. Paulo utiliza aqui 3 palavras: demonstração, Espírito e poder. Primeira palavra, demonstração, que era utilizada em tribunais para descrever uma prova irrefutável. O que Paulo está dizendo aqui foi uma demonstração do poder de Deus, de modo que eles contemplaram, viram esse poder em sua vida, em sua alma, sentiram esse poder. É algo irrefutável. Tanto é que Paulo diz no versículo 5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Segunda palavra, ele utiliza aqui Espírito, que é uma referência ao Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. E eu não sei se você percebeu, essa pregação, esse fundamento da pregação, que é o fundamento da igreja, da pregação da igreja, está bem alicerçada no Pai, no Filho e no Espírito Santo. É a pregação, a origem dessa palavra, a origem que vem do Pai, versículo 1, a apresentação de Cristo, versículo 2, o Filho, e a demonstração do Espírito Santo, os versículos 3, 4 e 5, a Trindade sendo apresentada no testemunho do apóstolo, no testemunho da igreja. E a terceira palavra é poder. Poder aqui não se referindo a milagres, não se referindo a prodígios e sinais, mas essa palavra no grego é uma palavra que descreve um poder interno, a ação do Espírito Santo, chamando pecadores ao arrependimento, pela pregação da palavra, de tal modo que as pessoas escutam a chamada externa, que é a pregação, mas ao mesmo tempo elas são convocadas e chamadas internamente pelo Espírito Santo, que é a chamada interna. Eles foram chamados pelo Espírito Santo a se arrependerem dos seus pecados e crerem em Jesus Cristo. Paulo diz, para que a vossa fé não se apoiasse em coisas humanas, mas no poder de Deus, que é o Evangelho. Paulo chegou ali, portanto, meus irmãos, não pela sua capacidade, mas pela capacidade do Espírito, pelo poder do Espírito Santo. É por esta razão que nós cremos, irmãos, na ação do Espírito Santo. O reformador João Calvino chega até a afirmar que a pregação, ela não é poderosa em si mesma, sozinha. A pregação não é poderosa sozinha, mas a pregação, irmãos, ela é poderosa quando o Espírito Santo utiliza a pregação para chamar pecadores ao arrependimento, para confortar o povo de Deus, para consolar e instruir a igreja, e também confrontar pecadores. Gosto muito da expressão de um puritano do século XVII, chamado Thomas Watson, que disse que na pregação é o pastor batendo na porta, mas só o Espírito Santo de Deus vem com a chave para abrir. Meus irmãos, ninguém pode resistir quando o Espírito Santo chama pecadores ao arrependimento. Não é pela nossa capacidade, não é pela nossa força, mas é pelo poder de Deus. Cremos, portanto, em uma pregação não morta, mas uma pregação viva, pelo poder do Espírito Santo.
Cremos, portanto, que esse poder está associado à terceira pessoa da Trindade, sobretudo associado à palavra. Não é a palavra poderosa em si mesma, no sentido de que ela é solta de acordo com o pensamento e ideologia das pessoas, não. Mas é o poder da palavra de Deus. É o poder que vem da palavra do Senhor, ou o Evangelho. E o próprio apóstolo Paulo disse isso, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Meu querido irmão, nós estamos aqui também nesse mesmo intuito, nesse mesmo objetivo, nesse mesmo foco, de pregarmos a palavra, de sermos uma igreja proclamadora do Evangelho, no poder do Espírito Santo, dependendo do Espírito Santo. Como já dizia um grande avivalista, Jonathan Edwards, é luz da mente, mas também fogo no coração. Nós dependemos dele, nós dependemos da sua ação. Os fundamentos, portanto, da pregação são estes. Fundamentos não apenas do pastor, presbíteros, não, mas de toda a pregação, de toda a igreja. Paulo chama a atenção de todos, eu, irmãos, homens e mulheres. Esses fundamentos que têm a sua origem em Deus, que é a apresentação de Cristo e que é a demonstração do poder do Espírito. Certa criança de uma cidade do interior foi para a igreja e foi impactada pela pregação. Aquela criança foi fortemente influenciada pela pregação da palavra. Essa pregação que transformou a vida daquela criança. Aquela criança cresceu, se tornou jovem, creu no Senhor Jesus, foi chamado pelo Senhor no tempo certo para ser pastor, já jovem foi para o seminário, dedicou 4 anos de sua vida estudando, se preparando para ser pastor, foi ordenado ao ministério da palavra e dos sacramentos, casou com uma serva de Deus, teve uma filha que é a sua cara, e hoje esse pastor está pregando o seu primeiro sermão na igreja que Deus escolheu para plantarmos. Está pregando no primeiro culto, no local da igreja que está sendo plantada. Essa mensagem que não apenas é marca na vida dele, mas marca na vida de todos nós. Um sermão que não é despedida, mas é início de um novo tempo, não somente para mim, mas para todos nós. É marco na nossa história, marco em nossa vida, marco em nossa família, tem tudo a ver com todos nós, porque nós estamos unidos e ligados à mensagem que tem a sua origem em Deus. Nós estamos unidos e ligados por causa de Cristo, e tão somente Cristo. Estamos unidos e ligados pelo poder do Espírito. Fiquemos de pé, meus irmãos, e vamos orar.